Olá, tudo bem? Bom, pessoal, na aula de hoje nós veremos a introdução de um novo conjunto numérico. Para isso, nós vamos observar a resolução de um certo tipo de equação do segundo grau, que é essa que está sendo apresentada para vocês aí. Tá ok? Então vamos resolvê-la. Bom, alguns de vocês aí que estão me assistindo devem pensar assim: equação do segundo grau me remete à fórmula de Bhaskara. Mas equações incompletas do segundo grau, você não precisa utilizar a fórmula de Bhaskara, tá bom? Que é o caso dessa, onde o b é igual a zero. Você não tem a variável x, tá? Bom, resolvendo essa equação aqui, de uma maneira bem imediata, bem simples, no método mais tradicional, bom, nós podemos escrever uma equação equivalente a essa, como x ao quadrado igual a menos 16. Resolvi a equação no modo mais simples, tá? Continuando o nosso método tradicional, nós encontramos uma equação equivalente a essa de cima, que é a equação x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Lembrando que eu coloquei aqui mais ou menos, porque você está perguntando qual é o número, né? Aqui, nessa segunda equação aqui, nós estamos questionando, né? Porque uma equação é uma frase. Então, nós estamos questionando qual é o número, ou quais são os números que elevados ao quadrado resultam em menos 16, tá? E aí você desenvolve a equaçãozinha de modo a encontrar esse resultado. Bom, até o momento da vida escolar de vocês que estão me assistindo, nós não temos números reais, né, que até hoje vocês conhecem o conjunto dos números reais. Nós não temos, dentro desse conjunto aí, um número que represente a solução desta equação, desta continha aqui. Né? Vamos falar que nem falamos para os nossos aluninhos lá no ensino fundamental. Esta continha aqui, tá? Nós não temos um número real que represente esse número que está sendo expresso aí. Veja aqui nesse slide que eu citei usando um diagrama os conjuntos numéricos já estudados, né? O conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, que são os naturais negativos, e o zero, tá? Esqueceram do zero aqui. O conjunto dos números racionais, que são aqueles que podem ser escritos em forma de fração. O conjunto dos números irracionais, que são os números em que nós temos infinitas casas decimais não periódicas, que não são números que podem ser escritos como frações, tá? O que não está aqui, está aqui. E os reais, que engloba todos esses conjuntos aí. Então, dentro dessa sacola toda de números que nós temos, essa caixa toda de números que nós temos aqui, não existe um número que representa aquela raiz quadrada de um número negativo. A ideia é essa, é determinar a raiz quadrada de um número negativo. Bom, para facilitar o nosso trabalho, né, nós vamos injetar uma informação nessa aula. Né? Essa injeção de informação é a seguinte, o número I, é a letra I. Essa letra I vai ser o que nós chamamos de unidade imaginária. Ela vai ser essencial para o nosso estudo, para o nosso trabalho. Tá ok? Esse I, essa unidade imaginária, ela é igual a raiz quadrada de menos 1. E eu escrevi aqui, isto é, I ao quadrado igual a menos 1, porque as duas representações que dizem a mesma coisa, elas vão ser úteis. Tá? Bom, daqui em diante, onde aparecer
raiz quadrada de menos 1, eu uso a letra I, tá? Porque, na verdade, o nosso problema nas resoluções de equações em que aparece a raiz quadrada de um número negativo é exatamente o menos 1. Porque, por exemplo, nós temos ali, que nós vamos voltar na equação, menos 16. Na verdade, o menos 16 eu posso escrever como 16 vezes menos 1. Né? E, bom, resolveu o problema, porque a raiz quadrada de 16 eu conheço, e a raiz quadrada de menos 1 é o I, é a unidade imaginária. E nós vamos continuar. Lá no início da nossa aula, nós desenvolvemos a equação e paramos nesse estágio. Vou desenvolver agora esse estágio de modo que eu encontre a unidade imaginária. Vamos lá, então. O x vai continuar sendo mais ou menos, só que agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou desmembrar o menos 16 num produto, numa multiplicação de 16 vezes menos 1. Bom, eu vou bem num passo a passo bem devagar. Eu posso desmembrar aqui, né, em raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de menos 1. Ao invés de eu ter uma raiz só com dois números multiplicando, eu dividi, né, eu separei em duas raízes com seus respectivos radicandos, que eram fatores daquela multiplicação de cima. Bom, a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? 4 elevado ao quadrado é 16. E a raiz quadrada de menos 1, que nós vimos agora há pouco, que eu vou usar a letra I, vai ser, então, I. Esquecido mais ou menos aqui, perdão. Então, aqui nós temos uma solução de uma equação do segundo grau, que até então, na vida escolar de vocês, nós dizíamos que não tinha solução. E agora nós temos, tá? Bom, lá no início da aula, eu disse o que para vocês? Tem uma situação, né, que aparece a equação do segundo grau, eu tenho que usar a fórmula de Bhaskara. Mas como ela é incompleta, eu posso manipular algebricamente essa expressão aí. Só que agora não. Agora nós temos uma equação completa. É um pouco mais elaborado, porque nós vamos usar a fórmula de Bhaskara. Ok? Bom, no início de uma solução, vou fazer agora esse outro exemplo para encerrar nossa aula. Nossa aula vai ficar baseada só nesse assunto, só para vocês entenderem bem o conceito da unidade imaginária, que ela compõe um número complexo, que é o título da nossa aula, tá bom? Então, peguei essa equação um pouco mais elaborada, que é a equação completa, e eu vou precisar resolver através da fórmula de Bhaskara. Bom, vamos ao seguinte. Para eu usar a fórmula de Bhaskara, eu tenho que conhecer os meus coeficientes. Então, o coeficiente A é 1, né? É 1 que está aqui ao lado do x ao quadrado. O meu coeficiente B é 1 também, que é 1 que está aqui do lado do x. E o meu coeficiente C também é 1, que é o termo independente. Bom, desenvolvendo isso, eu vou começar pelo delta. Não vou usar a fórmula toda completa, não. Eu vou usar pelo delta, porque no delta ele já vai mostrar uma informaçãozinha para a gente. Então, o delta, a fórmula do delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, né? E aí eu tenho que o delta vai ser... Substitui agora os valores dos coeficientes. 1 ao quadrado, menos, que é o B, menos 4A, o A é 1, vezes C, que é 1. O delta, portanto, é 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes 1 vezes 1, 4. O delta, portanto, é menos 3. Observe aqui, o delta é negativo. Lá no estudo das funções quadráticas e das equações do segundo grau, no nono ano e no primeiro ano do ensino médio, quando apareceu o delta negativo, você já falava assim, não tem solução. A gente escreve isso, só que não tem solução real. Agora nós temos, a partir
do momento que vocês conhecem a unidade imaginária, a gente já pode afirmar que ele vai ter solução. Só que ele não vai ter solução real. Ele vai ter uma solução complexa, utilizando os números complexos e a unidade imaginária que está ali dentro. Essa ideia da unidade imaginária nos números complexos, a gente vai ver melhor na próxima aula. Eu vou falar isso daqui a pouco. Tá? Bom, agora eu vou desenvolver aqui a fórmula de Bhaskara mesmo, né? Que é o x igual a menos o b mais ou menos a raiz quadrada de delta. Olha mais ou menos aqui de novo. Sobre 2a. Bom, desenvolvendo esse tucujo aqui, nós vamos ter o seguinte. X igual menos o b, 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é menos 3. Sobre 2 vezes 1, que é o a, né? 2 vezes a é 1. Bom, eu tenho então aqui que o x é igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de menos 3 sobre 2. Multipliquei só embaixo. Continuando, eu vou desmembrar, eu posso fazer isso, esse denominador para cada parcela de cima. Então, vai ficar assim, x igual a menos 1 sobre 2, mais ou menos a raiz quadrada de menos 3 sobre 2. Mas nós vimos lá no último exercício, eu vou voltar aqui para vocês verem, essa parte aqui, ó, vou pintar de outra cor aqui, vou pintar de verde. Essa parte da nossa resolução, que o menos 1 está agregado ao menos 16, eu tirei, botei do lado, a raiz quadrada de menos 1 vai ser o 1, e o que está do lado esquerdo, que eu coloquei do lado esquerdo aqui, vai ficar resolvido lá. Vou fazer a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho a raiz quadrada de 3 vezes o menos 1. Então, eu tenho a raiz quadrada de 3 vezes i. E essa vai ser parte da minha solução final. Minha solução final vai ser menos 1 meio, mais ou menos a raiz quadrada agora de 3, porque o menos 1 eu já separei na unidade imaginária, sobre 2. E esse formato, tanto esse formato de solução, quanto esse, mais ou menos 4i, quanto menos 1 meio, mais ou menos raiz de 3 sobre 2i, é um tipo de número complexo. Tá? É a forma do número complexo. Hoje, nós vimos a unidade imaginária, que é parte dos números de um número complexo. É uma parte da estrutura do número complexo. Na próxima aula, nós vamos entender melhor esses formatos de número que compõem o conjunto dos números complexos. Tá? Nós vamos ver a forma algébrica, nós vamos ver rapidamente a forma trigonométrica, nós vamos estudar bastante coisa. Então, a aula de hoje foi introdutória. Tá? Para quem acompanha no Colégio Estadual Heitor Lira, no 3º ano, vai fazer exercício na plataforma sobre essas informações aqui. Ok? Até a próxima aula, gente. E estudem.